Senhor presidente, queridos pares, falo aqui em nome das escolas cívico-militares do Paraná, são 12, e existem ainda várias que são mantidas pelo Estado. Diante dessa notícia, a informação que nós recebemos do governo estadual, inclusive do governador Ratinho Júnior, que é do seu partido, presidente, é de manutenção dessas escolas. E aqui cabe fazer uma reflexão. Eu creio que cada governo tem o direito de formular as políticas públicas que filiem-se e sigam o seu entendimento relacionado à educação. Mas rever políticas públicas passadas sem que elas apontem no sentido de serem negativas ou sem que elas tenham mostrado resultado é algo muito ruim. Isso assemelha um pouco essa atitude do governo federal ao que foi feito com decretos que buscaram ali revogar o marco legal de saneamento aprovado nessa casa. É o mesmo tipo de tentativa de rever políticas públicas que foram feitas no passado e quem vem mostrando resultado. Então, a fim de respeitar os professores, os dirigentes, os estudantes que estudam nessas escolas cívico-militares, no país inteiro, mas especialmente no Paraná, também faço aqui um apelo para que o Ministério da Educação, não querendo prosseguir com o modelo expandindo, tenha todo o direito de não fazê-lo, se assim entender, mas manter o programa já existente e as escolas cívico-militares que já foram criadas, até para respeitar a confiança que os pais depositaram ao matricular os seus filhos, a buscar essas escolas e colocar os seus filhos nessas escolas. E aqui eu diria que o melhor julgador do sucesso dessas escolas são os pais e os próprios estudantes. Deixemos eles, então, decidirem. E o que nós temos visto é que, sem prejuízo do mérito de outras escolas que conseguem também fazer um excelente trabalho de ensino, é que a procura dessas escolas é sempre crescente, o que é um reflexo de que o modelo é um modelo exitoso, ainda que limitado a determinado público. Então, faço aqui coro aos meus colegas senadores e senadoras, um apelo ao governo Lula para que não descontinue a experiência. Se não quer expandir, não expanda, mas não elimine o direito daquelas pessoas, dos pais e dos estudantes que frequentam essas escolas e que têm a confiança de que elas continuem nesse modelo, possam continuar exercendo seus direitos. É isso, senhor presidente. Marcos Rogério, na sequência, Jorge Seife. Senhor presidente, eu também queria fazer coro às falas anteriores e lamentar essa decisão do governo, na verdade, por decisão do ministro da Educação e do ministro de Estado da Defesa, né? Depois de alguns anos de sucesso da escola, do modelo de escola cívico-militar, esses ministérios estão encerrando esse programa. Eu ouvi a fala do senador Jacques Wagner, que cumpre muito bem a tarefa de líder do governo nesse Senado Federal e por todos nós é respeitado pela oposição, e ele deu uma definição um pouco diferente, mas que ao fim e ao cabo vai dizer a mesma coisa. Está descontinuando, ele está encerrando o programa, o modelo de escola cívico-militar no Brasil. É uma escolha desses dois ministérios. É uma escolha do ministro da Educação e que passou também pelo crivo do Ministério da Defesa. E é um modelo de sucesso. E eu aqui acompanhei a fala de Sua Excelência, o líder do governo, dizendo inclusive da referência que tem no seu próprio Estado. São escolhas, são decisões tomadas pelo governo, mas é uma escolha que a gente não consegue entender. Como encerrar um programa, como encerrar um modelo que vem dando certo? Diante de tantos outros modelos fracassados e que não dão certo e que persistem no tempo, por que interromper um programa, um modelo de educação que vem dando certo? E aí cada um de nós, certamente, que olhando para as suas realidades
vão atestar isso que eu estou dizendo. Esse é o modelo SAFE, que lá no meu estado de Rondônia dá certo. Eu tenho escolas na minha cidade que eram problemáticas, absolutamente, e que a partir do momento que adotou esse modelo, virou uma referência. Hoje existem pais na fila de espera para colocar o filho nessa escola. Como é que alguém vai me dizer, vai querer demonstrar para mim que essa é uma escolha pensando no aluno, que essa é uma escolha pensando na família? Não é. Com todo respeito. Então eu faço essa ponderação para dizer, inclusive, que talvez seja a hora desse Senado Federal, e aí, fazendo aqui uma ponderação quanto ao papel de legislar, de sair dessa seara pantanosa dos decretos, da insegurança jurídica, da descontinuidade, e assumirmos o nosso papel de legislar, colocar na lei. Porque aí não vai ser ao calor do momento, ao bel prazer das ideologias, que até ontem era uma com Bolsonaro, agora é outra com Lula. A nossa ideologia tem que ser a educação. A nossa ideologia tem que ser um ensino de qualidade, e as escolas cívico-militares têm disciplina, e aí é um modelo, senador Jacques Wagner. E eu não sei se todos os estados adotaram esse mesmo modelo, mas é um modelo híbrido. A parte pedagógica continua com quem é da parte pedagógica. Continua com os professores, com os educadores. Agora, a parte administrativa e disciplinar são os militares. Onde é que está o problema desse modelo? Só quem gosta de anarquia vai achar que acabar com um programa de sucesso como esse é o melhor caminho para o Brasil. Então eu quero sim lamentar com muita ênfase essa escolha, essa decisão, e fazer um apelo aqui. Eu sou da oposição e disse dessa tribuna, no dia que voltei a esse Senado, não faço oposição ao Brasil. Desejo que o governo acerte e que atenda aos interesses nacionais. Mas quando eu vejo uma decisão como essa, é impossível ficar silente, é impossível ficar calado, porque vai na contramão do interesse, especialmente daqueles que conhecem esse modelo funcionando com sucesso. Vai substituir esse modelo por qual? Pelo anterior, que estavam nessas escolas? Vá lá perguntar para os pais se eles querem essa mudança. Que pesquisa fizeram para adotar isso? Simplesmente porque não gosta de militares? Com todo respeito, eu tenho um respeito muito profundo pelo ministro de Estado da Educação. Tive a oportunidade, inclusive, de cursar algumas disciplinas com sua esposa, que tem um maior respeito, né, uma pessoa de visão, né? E faço votos de que haja uma reflexão por parte do próprio ministro de Estado da Educação, né? Mas essa é uma decisão de governo. Essa é uma decisão de governo, é uma escolha de governo. Então, o nosso apelo é que mudem. Concluo, senhor presidente. O nosso apelo é que reconheçam que deram um passo na direção errada. Agora, em assim não sendo, que possamos legislar sobre isso, apresentar um projeto de lei e discutirmos isso aqui, aprovarmos na legislação, porque aí, independente de governo A ou governo B, está na lei segurança jurídica e garantia de educação de qualidade com disciplina para os nossos alunos. Muito obrigado, senhor presidente. Senador Jorge Seife. Senhor presidente, uma boa tarde para o senhor, para os demais senadores e senadoras, visitantes, funcionários da casa. Eu quero saudar nosso amigo, senador da Bahia, Jacques Wagner, que é considerado por todos aqui da oposição como um diplomata, como uma pessoa de diálogo, como uma pessoa de entendimento, de extremo bom senso. E o senhor, o pouco que eu conheço da sua história, o senhor foi educado num colégio militar. E o senhor se diferencia, mesmo sendo governista, sendo muitas vezes diametralmente contra aquilo que nós da oposição defendemos. Senhor presidente, senador Jacques Wagner, eu peço que o ministro da Educação observe os índices de aproveitamento e o êxito de quem é educado nas escolas cívico-militares comparado aos sistemas tradicionais.
Presidente Rodrigo Pacheco, é uma diferença abissal a forma que esses alunos desempenham. E nós não estamos falando apenas números, mas estamos falando para a vida do aluno. Ele desempenha, ele performa, ele otimiza, ele será um grande profissional, um grande político, um grande médico, porque tem uma educação diferenciada nessas escolas. O senhor presidente, me deu um livro de presente, e eu lhe agradeço, de Rui Barbosa, e eu estou lendo algumas partes, e uma delas fala o seguinte: mudo de opinião porque sou capaz de raciocinar. Então, senador Jacques Wagner, eu peço a sua, com o seu bom senso, com a sua diplomacia, e acima de tudo, comparando números das escolas tradicionais, do desempenho, da performance dos alunos das escolas tradicionais e das escolas cívico-militares, como eles performam melhor. Omar Aziz. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, com todo o respeito que eu tenho, eu faço parte da base do governo, todo mundo sabe que eu apoiei e votei no presidente Lula. E tenho um respeito muito grande pelo ex-governador e hoje ministro e senador da República, Camilo Santana. Mas, General Mourão, o Colégio Militar do Estado do Amazonas, que Vossa Excelência conhece bem, serviu como exemplo para se criar o Colégio Militar da Polícia Militar do Estado do Amazonas e depois várias escolas de tempo integral, inclusive que eu construí, se tornaram em direção militar, pela disciplina. Eu fui um governador que andei no meu estado e andava na cidade de Manaus, nós tínhamos mais de 500 escolas. Eu cheguei num bairro, presidente Rodrigo Pacheco, chamado Carlinho da Cabrais na época, era bairro da Cabrais. Eu entrei na escola, eu fiquei envergonhado, toda depredada. Não tinha uma janela que não estivesse quebrado os vidros, não tinha um banheiro que tivesse pia, não tinha absolutamente nada, pichada, depredada. Aí a comunidade fez um apelo: governador, Omar, coloca aqui a polícia militar. Eu coloquei. 6 meses depois eu fui lá, senador Girão. Um exemplo. Os principais índices do IDEB é de escolas que têm disciplina. E aí eu não falo só dos militares. Eu falo da igreja adventista, eu falo da igreja batista, eu falo da igreja católica, aonde você vê madre, padre, freira cuidando, tem disciplina. Porque o que tem que regir a vida de um cidadão e de um aluno é a disciplina. Na minha época, a gente levava bolo na mão quando errava matemática. Então eu aprendi cálculo levando o bolo. Tinha que saber a tabuada, ficava de joelho no milho. Era uma outra formação. Eu não quero isso hoje. Lógico que ninguém está dizendo, eu não quero isso para meus filhos. Mas eu quero sim que meu filho seja disciplinado, tanto dentro de casa como na escola. E infelizmente, nós perdemos muito disso. Se o Japão é hoje uma potência intelectual, se a Coreia é uma potência intelectual, se deve à disciplina deles. Eles são disciplinados. Nós não vamos chegar a lugar nenhum sem a disciplina. Então eu acho que o presidente Lula, ele, que é um homem aberto ao debate, ele não é uma pessoa radical, que não ouve, ele é uma pessoa que ouve. E aqui, eu digo para Vossa Excelência, se eu fosse governador no meu estado, eu diria para o ministro: olha, ministro, você toma decisão aí, quem toma a decisão aqui sou eu. Se você não quiser repassar dinheiro, fique com ele, faça bom proveito, mas escolas que têm direção de militares vai continuar sendo, porque quem governa o meu estado sou eu. O que o Ministério da Educação tem que fazer é currículo. Independente se seja adventista, batista, católico, evangélico, Assembleia de Deus, que esteja dirigindo a escola, ou militar. Seja militar das Forças Armadas ou militar da Polícia Militar. Aí o currículo é igual. O currículo ninguém pode mudar. O diretor da escola não tem o direito de chegar lá, não, eu vou querer aqui colocar uma disciplina que não está no currículo. Isso ele não pode fazer.
Mas ele tem sim uma atenção diferenciada e digo para vocês que é um apelo de muitos professores civis que dão aula. Eu, por exemplo, quando fui fazer engenharia civil, eu tinha 6, 7 professores que eram professores do Colégio Militar do Exército, lá no meu estado. Professor Fregapane, Coronel Fregapane, eu não sei se o general conheceu. Pessoas que a gente tinha uma relação muito boa, ótimos professores, que davam aula na universidade e davam aula no colégio. Coisa que dificilmente você vê hoje, Marco Rogério. Algum estado, o professor dá aula no colégio estadual e dá aula numa faculdade. Não é verdade? Antigamente era assim. Então, houve uma ampliação da educação, mas infelizmente se perdeu uma coisa muito importante, que é a disciplina. E aí não é disciplina só cívico-militar. Tem que se dar também louros a escolas católicas, escolas adventistas, batistas, que também têm um índice de aprovação do IDEB e no vestibular muito grande. Era isso, senhor presidente. Com a palavra o senador Hamilton Mourão. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, senhor presidente, também quero me somar aos vários colegas que já abordaram essa questão das escolas cívico-militares. Falo aí com o nosso colega e líder do governo, senador Jacques Wagner, ambos ex-alunos do Colégio Militar do Rio de Janeiro, né? Somos cachorros matriculados da raça japonesa, era a forma como nós éramos amigavelmente conhecidos. Mas eu lembro que essas escolas cívico-militares, elas têm uma grande função, que é alinhar o projeto pedagógico, que é encargo da Secretaria de Educação, a uma ação em torno daquilo que a gente se ressente na formação da nossa juventude, que são atitudes e valores. Eu quero lembrar que a pessoa tem que sair da escola com competência. E o que é competência? É o conjunto formado pelo conhecimento, habilidades que ele adquire, atitudes, valores e experiências. Me causou também espécie, senhor presidente, que na nota técnica que aborda o descontinuamento desse projeto, alguém escreveu que essa escola é elitista, que ela afasta o pobre. Ora, senhor presidente, essas escolas estão justamente nas áreas mais carentes dos diferentes estados e municípios. O pobre é que está sendo atendido lá. E eu falo isso para Vossa Excelência por ter visitado várias delas, por força da função que exerci no governo passado. Então faço aqui o apelo. A escola cívico-militar é um bem. Quem deseja continuar, continue. Eu tenho absoluta certeza que o governo do presidente Lula sairá engrandecido por manter esse projeto. Era isso, senhor presidente. O Senado Federal, antes de encerrar o período do expediente, declarar aberta a ordem do dia. Com a palavra, o senador Eduardo Girão, na sequência, a nossa senadora Tereza Leitão. Presidente Rodrigo Pacheco, primeiramente eu queria lhe cumprimentar. Às vezes eu faço críticas, jamais a pessoas, mas algumas situações que eu, como um representante do Estado do Ceará, pelo funcionamento da casa, é natural, né, no Estado democrático de direito, que a gente possa fazer. Mas eu tenho que reconhecer também quando nós temos avanços. E eu vejo que o senhor, em dedicar a sessão de terça-feira, última, para deliberação, que foi ontem, de projetos, de pautas da educação, o senhor dá uma grande sinalização nesse sentido, assim como fez com o marco do saneamento, que foi muito bem recebido pela sociedade, que o Senado intermediou junto ao governo e à oposição um caminho para que possa ser respeitada a prerrogativa dessa casa. Eu só não posso também, para não ser omisso, deixar de fazer uma colocação sobre essa questão da educação no Brasil, tá? E eu digo isso do fundo do coração, deixando de lado divergências políticas, ideológicas, absolutamente. Mas o ministro, nosso colega senador
Camilo Santana, esteve nessa Casa Revisora da República, logo quando tomou posse, e eu fiz uma pergunta para ele, está gravado nos anais, sobre a questão das escolas cívicos militares, senador Hamilton Mourão. E a resposta dele foi de dizer que não era prioridade, mas que iria avaliar, não queria tirar a oportunidade de os estados que quisessem manter o programa e tudo. Acontece que hoje, nessa data, foi anunciado que vai ser extinto esse programa. E isso é lamentável para a educação do Brasil, porque tem uma parcela, presidente Rodrigo Pacheco, que não é pequena. Basta se ver as filas, listas de espera, onde tem escolas cívico-militares, que são grandiosas. Tem uma parcela da população que gostaria de ter essa oportunidade, senadora Damares. Senador Jorge Seife, quem se diz democrata, o que é que custa oferecer alternativas? Orçamento nós temos. Está aí o Fundeb que diga, né, que a gente fez aqui uma deliberação na legislatura passada para reforçar a educação do Brasil. Agora, é triste e eu tenho que nesse momento fazer essa abordagem. Nós não podemos tirar essa oportunidade de escolas cívico-militares que estão com sucesso no Brasil. Inclusive aqui no estado de Goiás, se não quiser ir para longe, porque lá no Ceará, lá em Maracanaú, tem ótimos exemplos, senadora Tereza Leitão. Mas aqui no estado de Goiás é um case que está sendo estudado aí, Brasil afora. E é triste a gente ver uma sinalização que eu só consigo entender que é ideológica. Por que não deixar uma porta, uma pequena... Olha, tem um dado aqui, presidente. Olha a quantidade de alunos que hoje estudam em escola cívico-militar no Brasil. Só para o senhor ter ideia, para encerrar aqui. São 216 com 85 mil alunos. Um orçamento de apenas 64 milhões de reais em 2022, que não é nada. Por que não pelo menos deixar? Por que acabar, tirar esse direito das famílias que querem ordem, disciplina? Tem um senador aqui da casa, que é o senador Stevenson Valentim, que é patrono de uma escola cívico-militar, lá no estado do Rio Grande do Norte, senador Mauro Carvalho. E eu fui na escola dele, lá em Natal, um case de sucesso. Aí a governadora Fátima Bezerra, emendas parlamentares individuais e de bancada que ele mandou para reformar a escola, para ampliar a escola, porque a fila lá é gigantesca. A governadora não colocou as emendas dele. As emendas de um senador da República. É ou não é uma questão ideológica, senador Zequinha Marinho, senador Cleitinho? Por que que fazem isso com a educação do Brasil? Tomou conta a ideologia. É o que manda agora isso. Que cegueira é essa? Que cegueira é essa? Então, eu não posso deixar de fazer esse registro, porque até um senador da República... que é patrono de um projeto belíssimo, que é a Escola Maria Ilka, não teve o seu respeito e agora o Brasil está perdendo essa oportunidade de escola cívico-militar. Muito obrigado, senhor presidente. Girão, eu quero aqui agradecer a referência de Vossa Excelência a esse trabalho nosso ontem, do qual Vossa Excelência participou e contribuiu também nessa pauta da educação, e quero dizer que Vossa Excelência suscita um tema absolutamente importante que deve ser
merecedor da nossa atenção. Se nós queremos contribuir para o Ministério da Educação e para uma educação de qualidade no Brasil, nós temos que refletir sobre medidas dessa natureza. De fato, eu devo reconhecer, as escolas cívico-militares são escolas, muitas delas exemplares, né? No meu estado de Minas Gerais mesmo, há inúmeros exemplos e bons exemplos de escolas desse tipo, de modo que era muito importante, de fato, compreender a dimensão dessa iniciativa do Ministério da Educação, sobretudo para se respeitar, segundo afirmado pelo senador Jacques Wagner, isso está garantido, de respeitar as conquistas já empreendidas, evidentemente, com o avanço de escolas dessa natureza. E se há uma opção do governo de ter escolas também de qualidade, mas com outro modelo, obviamente nós respeitaremos, preservando aquilo que já foi feito. No final das contas, todos nós queremos ter escola de qualidade. E esse compromisso, eu quero crer que seja um compromisso de todos nós, de poder permitir que todas as crianças do Brasil possam ser alfabetizadas, qualquer que seja a escola, a natureza jurídica, a modalidade dessa escola. Esse é um compromisso geral, foi essa a minha intenção, de poder instá-los de fato, esse compromisso nacional de alfabetização das crianças, mas a ressalva feita pelo senador Eduardo Girão, obviamente, haverá de merecer toda a atenção do Senado Federal e, eventualmente, promovermos algum tipo de sugestão que possa equilibrar esses dois interesses. Eu concedo a... Gostaria de deixar claro que as opiniões e informações apresentadas aqui são de responsabilidade exclusiva de seus autores. Como criador deste conteúdo, não me responsabilizo por consequências. Pesquise e busque orientação profissional antes de decisões significativas.